Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre cadeias e teias alimentares, tá certo? Eu sei que eu já comecei com vocês as cadeias alimentares, a gente já viu o que elas são, como elas são formadas, mas a gente vai dar uma bela relembrada hoje para poder entrar na continuação do assunto, que é justamente teias, ok? Então preste atenção aí, pega o seu caderno, faz as anotações que vamos começar. Cadeias e teias alimentares representam uma relação de transferência de energia, é claro, e também de alimentação entre diferentes seres vivos, tá certo? Então, por exemplo, aqui nós temos uma cadeia alimentar simples, ó, onde nós temos a grama, que serve de alimento para o grilo, que por sua vez vai servir de alimento para o sapo, e que vai ser presa do nosso gavião aqui, certo? Cada um deles se alimenta de uma maneira diferente, de um tipo de alimento diferente, e cada um deles está buscando energia ao se alimentar de outro, tá certo? Começamos aqui com a grama. Cada um deles tem um papel diferente na cadeia alimentar, e esses papéis que eles possuem são chamados de níveis tróficos, tá certo? A grama é um produtor, já que ela tem a capacidade de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. O grilo, como se alimenta de outro ser vivo, é chamado de consumidor, certo? Sapo também é consumidor. E o gavião também é consumidor. Sendo que cada consumidor vai ser de um tipo diferente dependendo do que ele está comendo. Por exemplo, o primeiro consumidor é o que se alimenta do produtor. E ele é chamado de consumidor primário. O consumidor que se alimenta do primário é chamado de consumidor secundário. E, por sua vez, o que se alimenta do secundário é chamado de consumidor terciário. Certo, pessoal? Então lembra, produtor produz o seu próprio alimento realizando a fotossíntese. Ou seja, ele vai pegar energia solar, ou na verdade energia luminosa, gás carbônico e água na natureza, e através de uma reação química vai produzir seu alimento dentro do seu próprio corpo. Os demais não, eles se alimentam de outros seres vivos, ou pelo menos de parte dele. Por exemplo, o grilo ele não vai comer toda a grama, ele vai comer um pedaço de grama. O sapo geralmente vai comer o grilo todo. Então cada um deles se caracteriza como um consumidor, tá certo? Beleza. Só que não podemos esquecer que, além disso tudo, existem também os decompositores, que são seres vivos que se alimentam de todos os demais. Aqueles que reciclam a matéria orgânica presente no produtor, no consumidor primário, secundário, terciário e por aí vai, certo? Então, depois que esses animais morrem, depois que essas plantas morrem, então esses restos vão servir de alimento para os decompositores. Você diz, mas então sempre vai ocupar o mesmo papel na cadeia alimentar? Não, olha só. Colocamos um elemento a mais aqui na cadeia, tá certo? Que foi a aranha. Então veja só como fica. A grama continua sendo o produtor. Detalhe, toda a cadeia alimentar, seja ela terrestre ou aquática, ela começa no produtor. Depois nós temos o consumidor primário, geralmente herbívoro. Depois o consumidor secundário. O consumidor terciário, que já mudou a posição do sapinho. E o gavião agora subiu para consumidor quaternário.
temos que colocar sempre as setinhas que representam a transferência de energia entre eles, e todos eles servem de alimento para os decompositores, que são as, subir aqui um pouquinho, bactérias e fungos. Certo, pessoal? Aí você pode ver que com isso já tem uma mudança de níveis tróficos, tá? O grilo, antes consumidor primário, continuou sendo, o sapo era o consumidor secundário nessa cadeia alimentar. Porém, quando a cadeia muda, a posição dele também já pode mudar. Certo? A aranha entrou como um consumidor secundário, aí se alimentando do grilo. Então, o consumidor terciário é quem? Quem se alimenta do secundário. Então, o sapo, nessa cadeia aqui, que já é diferente dessa, ele apresenta um nível trófico diferente, tá? Teias, elas são simples de entender também. Porque quando você tem várias... Você pega um ambiente, por exemplo, como uma floresta. Você não vai ter só uma cadeia alimentar ou duas cadeias alimentares. Você vai ter várias cadeias alimentares diferentes e elas vão ficar uma se cruzando com a outra, construindo uma estrutura que vai lembrar uma teia, tá certo? Então isso a gente vai continuar no nosso próximo videozinho. Agora vamos brincar um pouco com uma teia alimentar, tá certo? Então aqui eu coloquei os nomes dos seres vivos um pouquinho mais espalhados, tá certo? E vamos ver como é que funcionaria mais ou menos construir algumas cadeias separadas. Vamos começar pela mais fácil aqui, ó. Formiga se alimenta de grama e a formiga serve de alimento para o tamanduá. Ok? Já foi uma cadeia. Se pegar aqui que o grilo se alimenta da grama, então lembra, a setinha sempre vai de quem é devorado para quem está devorando. Ele pode ser comido pelo sapo, pode ser comido pela aranha e pode virar comida também de passarinho, certo? O sapo pode ser devorado pela cobra e pode ser devorado pelo gavião. A cobra, digamos que ela tem um gosto estranho também por pequenos seres vivos, ela gosta de comer aranhas também e até mesmo passarinhos, certo? Sendo que o próprio gavião também come a cobra aí se ela der bobeira. A grama também vai servir de alimento para a lagarta, que pode servir de alimento para um passarinho ou para a aranha. Aí você diz, nossa, que negócio complicado, né? Bom, na verdade não, gente, porque o que a gente tem aqui são várias cadeias que só estão misturadas. Do mesmo jeito que deu para explicar com a sequência falando, também dá para colocar no papel. Quer ver só? Vamos pegar aquela primeira, que é a mais fácil aqui, ó. Grama, formiga e tamanduá. Certo? Colocando aqui as minhas setinhas de transferência de energia, eu já tenho uma cadeia alimentar simples, rapidinha e pronta aqui, tá certo? Onde nós temos um produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Acabou aí. Ah, mas eu quero uma maior então. Beleza, vamos lá. Começando da grama. Vamos aqui para o grilo. Do grilo para a aranha. Da aranha para a cobra. E da cobra para o gavião. Percebam como a construção foi só seguindo aqui mesmo jeitinho, ó. Então, produtor, grilo, consumidor primário, aranha, consumidor secundário, cobra, consumidor terciário e gavião, consumidor quaternário, certo? Então, dependendo de como eu faço o meu caminho, eles podem ocupar posições diferentes. Quer ver só? Vamos pensar aqui, deixa-me ver em quem... No próprio gavião, nosso predador de topo de cadeia. Tá aqui ele em cima, vamos marcar ele aqui, certo? O gavião, nessa cadeia aqui, ele é um consumidor quaternário, tá certo? Mas se a gente fosse fazer essa outra aqui, ó, grama, faltou um pedaço, vai pro grilo, do grilo para o sapo,
e do sapo direto para o gavião. Nesse caso, ele já não é um consumidor quaternário, montando essa cadeia, mas sim um consumidor terciário. Certo? Então, cuidado com isso aí, gente. É super fácil, super tranquilo de montar, certo? Inclusive, no exercício que eu mandei para vocês aí, tem para construir também. Eu quero que vocês brinquem um pouco com isso, tá bom? Então, qualquer dúvida aí, mais tarde a gente dá um jeito de se falar. Beleza? Falou!